Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia. Ou digite no seu tablet, ou no seu celular, ou no seu smartphone. iPad, iPod, não pode. Hebreus capítulo 11. Repete comigo assim, fala assim: ora, a fé é a certeza, de novo, é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção, de novo, convicção de fatos que não se veem. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Existe duas realidades. Diante desse texto eu enxergo duas realidades e vou falar vários textos. Acho que pode dar vários textos que comprovam aquilo que eu vou falar. Existem duas dimensões: a dimensão visível, natural, e a dimensão invisível, espiritual, que eu quero chamar nessa noite. E o título dessa mensagem nessa noite é Vivendo pelas Realidades Espirituais. Repete comigo: Vivendo pelas Realidades Espirituais. Na minha versão aqui que eu estou usando, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu queria muito que você fechasse os teus olhos e fizesse uma oração sincera diante do Senhor. Se você é um homem ou mulher com pouca fé, fala: Deus, eu preciso sair daqui com a minha fé aumentada. Eu preciso crer, naquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso viver, não por aquilo que eu vejo nas coisas naturais, mas eu preciso viver pela realidade espiritual. Eu queria muito que você orasse. Talvez você não tenha nem fé para orar, mas eu desafio você, em nome de Jesus, ora, peça isso para Deus. Fala: Espírito Santo, ilumine o meu coração, traga uma clareza desta palavra, traga uma iluminação da revelação desta palavra. Eu quero viver por fé, eu quero viver por visão espiritual, por realidade espiritual e não pela realidade natural. Eu quero viver nessa terra de maneira diferente de todos. Eu quero viver no sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós diante da Tua presença. Estamos aqui, como eu comecei cantando, desde no culto da manhã, no culto da tarde, agora à noite. Eu estou aqui porque Te amo, porque Te desejo, porque creio que o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, o Deus de milagre, o Deus amoroso, o nosso Pai, o nosso bom pastor. Tu és longânimo, benigno, misericordioso, maravilhoso. Tu és santo, Tu és digno, Tu és tudo para mim. Pai, eu quero Te pedir agora, em nome do Seu Filho Jesus, que Teu Espírito Santo seja liberado para convencer o homem, para fazer uma transformação no coração, na alma e no espírito dessas pessoas, para sair daqui crendo, para que eles possam viver a realidade espiritual e não as realidades que eles conseguem ver no reino natural. Aumenta a fé do Teu povo. Pai, não há pretensão minha, que a minha performance, eu posso de alguma forma adentrar aos corações do Teu Filho e gerar mudança. Eu sei que não, mas eu creio que o Senhor pode me usar para louvor da Tua glória, para ser bênção nesse lugar. Usa-me para louvor da Tua glória. Fala conosco, Deus. Abrimos o nosso coração para isso. Estamos disponíveis para ouvir e para praticar a Tua palavra, para entender e praticar. Que todo espírito maligno e contrário, todo coração embrutecido de incredulidade, que todas as barreiras agora caiam por terra de maneira milagrosa. Que o Teu Espírito possa de alguma forma penetrar nesses corações, trazendo uma consciência que existe algo superior para se viver. Existe uma realidade do Teu reino que nós precisamos viver nela, e não somente as coisas que nós conseguimos olhar com os olhos carnais. Então faça isso, Deus. Cumpra o Teu propósito, que nada e ninguém impeça
o teu agir nessa noite, na vida de todos que entraram aqui, em nome de Jesus. Se você crer, fala amém. Fé é uma convicção de coisas que eu não vejo com os olhos naturais. Tem duas palavras que eu quero que você entenda. Hebreus 11:1 é a definição bíblica de fé. Vários textos falam sobre fé, mas essa é uma que traz a definição por si só. É a certeza das coisas que se esperam. Fala certeza. Como é que eu tenho certeza de algo que ainda não aconteceu? É apenas uma esperança. Eu tenho que ter certeza daquilo que eu espero. É um contraste muito louco. Mas a fé é assim. Eu tenho que ter uma certeza absoluta naquilo que eu espero. Eu tenho que ter uma convicção. Convicção daquilo que eu não vejo. Geralmente eu tenho convicção naquilo que eu vejo, que eu pego, que eu sinto. Por isso que a fé, ela não tem nada a ver com esse mundo natural. A fé, ela não tem nada a ver com o mundo natural. A fé é atrair o sobrenatural de Deus para a nossa realidade. Então eu entendo nesse versículo que existe no mínimo duas realidades para a gente viver. A realidade natural que nós olhamos e vemos no plano terreno, carnal, mas existe outra realidade, e eu quero chamar isso de realidade, porque é real o reino espiritual. É real algo maior que Deus tem para nós. A fé me faz enxergar e viver pela realidade espiritual e não pela realidade natural. Eu já quero começar dizendo, se você vive simplesmente por aquilo que você vê nessa terra, você vai ser o homem e a mulher mais desanimado. E corre o risco de não chegar até o fim e conservar a sua fé. Porque o segredo, quando Paulo diz, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas o principal de tudo isso é que ele guardou a fé. As lutas, as dificuldades que você conhece que Paulo passou, não fizeram ele perder a fé, porque ele vivia no sobrenatural, ele vivia numa dimensão diferente daquilo que ele via com os olhos carnais. Existem duas realidades, uma visível e outra invisível. Repete comigo, fala, existe duas realidades, uma visível e outra invisível. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: por isso, deixa eu pegar a minha prótese ocular aqui. De noite parece que dá uma embaçada. Por isso, não desfalecemos. Paulo está afirmando aqui. Por isso, não desanimamos. Em outra versão diz, não desanimamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Vira para o seu irmão e fala assim: não é para você se atentar nas coisas que você vê. Como? Como? Eu não vou me atentar naquilo que eu vejo. Como? Pela fé. Viver não por aquilo que você vê com esses olhos carnais, mas você tem que ver com os olhos espirituais. Então Paulo está dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem. Por isso ele começa dizendo, não desanimamos, não vamos desfalecer, se nós não atentarmos nessas coisas terrenas. Aqui está a resposta. Como você não vai ser um crente desanimado? Desfalecendo, perdendo a força, morrendo a fé? Você não pode olhar nas coisas visíveis. Você não pode se atentar nas coisas que você vê.
Porque eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você continuar olhando para esse mundo, a tendência é piorar esse mundo. Esse mundo não tem nada de bom para oferecer para mim nem para você. E por que você fica tão atento a ele? E Paulo está dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas, repete comigo, mas nas que não se veem. Porque as que se veem, vamos lá, irmão, porque as que se veem são temporais, mas as invisíveis são eternas. Aleluia, aleluia. Esse texto fica bem claro que existe duas dimensões em que nós podemos viver: uma dimensão visível, natural, e uma dimensão invisível, sobrenatural. E essa é a recomendação de Paulo. Nós não podemos focar ou prestar atenção nas coisas deste mundo. Eu não posso olhar um problema e achar que aquilo é o fim, porque existe uma realidade além dessa que você está vendo. Então Paulo está dizendo, não atentando nós. Eu faço as palavras de Paulo para vocês. Não se atente nessas coisas visíveis. Não. E essa palavra atentar, no grego ela significa fazer pontaria, considerar, prestar atenção, olhar para. Quem aqui já fez pontaria para dar tiro em espingardinha de chumbo? Ou arma mesmo, né? Tem que fazer a pontaria. Esqueci de falar nesse culto, mas tiro de guerra, eu fiquei entre os primeiros no tiro. Agora que eu estou lembrando disso aí, irmão. Preciso falar isso. Obrigado pelo Mas eu aprendi a fazer a mira. Eu não sei o nome agora. Um negocinho assim, lá na frente tinha um outro que você tinha que fazer a mira, para depois atirar. Então Paulo está dizendo, não faça pontaria. Não fique focado, não fique mirando nas coisas deste mundo. Por que você fica focado nas coisas desse mundo? Sabe por que tem crente sentado aqui hoje que está desanimado, desfalecido, pronto para abandonar tudo? Porque você tem vivido com os olhos focados no terreno. Por isso que vem a ansiedade, por isso que vem a depressão. Porque enquanto você estiver olhando para esse mundo, para as coisas desse mundo, para os diagnósticos desse mundo, sem olhar as coisas espirituais, você vai ser a pessoa mais infeliz da terra, porque você está no ambiente da glória de Deus e não consegue viver pelo espiritual, você vive pelo natural. Por isso que ele diz, não desanimamos. Por que você está desanimado? Porque você está fazendo mira, porque você está atento, focado nas coisas desta vida. É nítido para nós, como pastores, ver mais fácil a liderança. Mas quando a gente percebe que um líder está começando a desfocar, é porque ele está focado em ganhar dinheiro, focado no trabalho, focado nas coisas dessa vida, realizar sonhos pessoais. É nítido, começa a naufragar na fé. É nítido. Começa a faltar, qualquer coisinha já não está bom. Por quê? Por que está desanimado? Por que está desfalecendo? Por quê? Porque está focado nas coisas terrenas. A tendência é piorar. Mas você deve ficar atento, focar, fazer pontaria, mirar nas coisas invisíveis. Pastor, mas como é que eu vou dar tiro em coisa invisível? Deus vai abrir os teus olhos espirituais hoje, em nome de Jesus. Alguns cristãos só vivem por aquilo que vem com os olhos naturais. Muitos cristãos saem de um culto de fé, num culto abençoado, onde Deus falou com ele. Chega na segunda-feira, ele começa a ver que nada daquilo mudou, que a circunstância continua a mesma, o patrão é o mesmo, a mulher é a mesma, o marido é o mesmo, as dificuldades são a mesma, o problema financeiro é o mesmo, a saúde continua debilitada. Ele perde a fé. Por quê? Porque ele está focando naquilo. Ele está focando no problema, focando nas dificuldades.
Eu quero dizer para você que existe uma realidade, além dessa que você já consegue ver com os olhos naturais. Existe uma palavra superior, que é a palavra de Deus. A última palavra na sua vida não é dos homens, não é de médico, não é de ninguém. A última palavra tem que ser do Senhor. Você tem que viver assim. Hebreus 11:3, presta atenção nesse texto. Pode pôr para mim, eu vou ler aí mesmo. Pela fé. Só vai entender isso aqui pela fé, senão você vai ficar doido. Repete comigo, pela fé. Entendemos que os mundos. Presta atenção. Eu disse que há duas dimensões. Dois mundos, o visível e o invisível. O natural e o sobrenatural, o espiritual. E o escritor de Hebreus está dizendo, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Foram criados pela palavra de Deus. Que é visível, não foi feito daquilo que se vê. O que nós vemos hoje, essa bela paisagem que você consegue contemplar, montanhas, árvores, flores, animais, essa variedade, essa coisa linda de céu, tudo isso que nós vemos, que é visível, foi criado pelo poder de Deus, através da sua palavra. Veio a existir de coisas que não existiam. Então o Deus que eu estou pregando para você é aquele que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas, que é o Deus do impossível. Ele pode fazer sair água da rocha, Ele pode abrir o mar, e se o mar não abrir, Ele pode fazer você andar por cima dele. Mas é difícil você crer nisso. Quando bate o problema, quando vem um diagnóstico errado, quando vem o desemprego, quando vem a pressão financeira, vocês perdem a razão. Vocês desanimam. Por que desanimam? Porque vive focado nas coisas que se veem, naquilo que você está escutando. Irmãos, as coisas que você escuta no Brasil só tendem a piorar. Nós estamos orando para Deus intervir, vai intervir, eu quero que limpa tudo, mas a tendência é um arroxo, isso é natural. Mas aqueles que não vivem pelo sistema mundano, mas vivem pelo sistema do céu, com certeza sempre vai ter o suprimento de Deus na sua vida, na sua casa. Mas se você viver pensando nas coisas dessa terra, você vai desanimar. E vou dizer mais, você vai perder o melhor de Deus. Quem vive por vista vai perder o melhor de Deus. Vai perder. Porque o melhor de Deus a gente se conquista pela fé. Você precisa aprender a concentrar, a se atentar, a focar no que é invisível. Existe uma realidade espiritual, e é realidade, não é ficção. Eu não estou falando de ficção, estou falando de uma realidade espiritual. Existe a constatação daquilo que nós vemos, das notícias, ou daquilo que aconteceu de fato conosco ou com nossos familiares. Mas eu quero que você entenda que existe uma outra realidade. Você tem que escutar e ver essa outra realidade. Se Deus disse, vai acontecer. A última palavra não é do problema, não é dos homens, não é sua, tem que ser de Deus. O crente precisa viver por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 mostra muito bem esses dois mundos distintos. Tem uma versão que diz assim: o justo não anda por vista, mas anda por visão, né? Nessa aqui está falando fé, mas tem uma versão que diz por visão. O que é diferente de visão e vista? É a fé. O justo, se você foi justificado, se você realmente entregou sua vida para Jesus, você não deveria viver por aquilo que você está vendo. Você não pode viver. Tem gente que vê um marido que não é crente e fala: ih, esse nunca vai se converter. Quanto mais eu oro, mais problemático fica. Bela fé. Você está vivendo por aquilo que você está vendo. Tem alguém enfermo em casa, quanto mais você ora, parece que piora. E aí você desanima. Pastor, mas eu tenho que continuar orando até morrer. Isso é fé. Não, pastor, me falaram uma vez que fé só faz uma oração só e pronto. Então rasga a Bíblia que Jesus falou e deu o grande exemplo daquela viúva insistente. Eu não acredito que a fé só faz uma vez e tem que acontecer e acabou. Não,
Eu acredito que a fé continua persistindo, mesmo que as circunstâncias daquilo que eu estou vendo não mudam. Mas eu creio no reino espiritual, que Deus vai mudar essa situação. E se não mudar, Ele vai me dar força para passar por ela. E eu vou vencer essa situação. Eu não vou desanimar. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Na nova tradução, na nova versão transformadora, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que eu espero. Realidade daquilo que eu espero. Se eu estou esperando, não receber, então como é que é a realidade? Isso é fé. Eu não posso explicar isso, só o Espírito Santo pode falar isso no teu coração. Eu estou lembrando aqui agora daquela marcha que a gente fez o ano passado, o ano retrasado, o ano passado. Vocês lembram desse exemplo que nós demos, da chuva? Foi muito claro para mim aquilo. Mas foi uma convicção tão forte no meu coração, tão forte, que nada tirava a minha fé. Nem os WhatsApps, os zap mandando: tá vindo uma nuvem, ficou preto agora. Agora saiu o sol, saiu, agora não dá mais. Irmãos, havia uma convicção no meu coração. Podia chover até na hora, mas nós íamos caminhar e ia voltar. Deus ia parar essa chuva, nós íamos fazer aquilo que Ele tinha determinado. Depois poderia voltar a chover, mas existia uma convicção no meu coração. Eu não sei te explicar, mas havia essa convicção no meu coração. Fui levar a minha esposa para ensaiar lá na praça. Irmãos, quando nós estávamos ensaiando, chegando perto do horário da gente sair, aumentou a chuva. Aumentou a chuva. Aquele momento, o diabo quis soprar no meu ouvido. Eu te falei. Mas eu não deixei essa voz. Eu estava vendo, eu não estou ignorando o tempo, mas eu creio naquilo que nós vamos fazer em Deus, e Ele vai fazer parar essa chuva, e nós vamos caminhar e orar nessa cidade, porque temos o propósito de abençoar essa cidade. Nós marcamos isso no começo do ano. Deus já sabia todas essas coisas. E se chovesse, eu ia sozinho. Eu não queria provocar isso, mas já que provocou, glória a Deus. Só que não valia depois vocês pedirem para eu pagar o remédio para vocês, né? Mas eu estava com essa convicção. Uma coisa foi tão séria, que quando nós acabamos de pegar o microfone para dar as ordens para sair, estava sol aqui em cima e um arco-íris, Deus falando: eu tenho uma aliança com vocês. Oh, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu estava no meu escritório, lendo a palavra de Deus, tendo um tempo ali devocional com Deus. Aí eu li aquele texto: aonde pisar a planta dos teus pés, eu te darei. O Espírito Santo falou: sai de onde você está agora, levanta e vai lá naquele terreno que dá frente para a rua São Paulo, pisa nesse terreno, porque eu vou dar esse terreno para vocês. Irmãos, eu simplesmente saí e obedeci. Uma coisa é fazer loucura em muitos, outra é você fazer sozinho, porque em muitos a vergonha divide para todo mundo. Sozinho é um pouco complicado. Mas quantos foram pisar aqui nesse terreno aqui, aquela vez nós estávamos na reunião de oração? Deu direção. Quantos bloqueiam comigo? Todo mundo saiu, mesmo que não queria nem ficar sozinho aqui, não ia ser o bobão, então foi junto. Falou: eu não vou ficar aqui dentro sozinho, porque saiu todo mundo foi lá pisar. Deus deu. Mas essa foi uma experiência particular, minha. Ele foi muito claro, ele falou: levanta dessa cadeira agora, mesmo que enche de carrapicho, mas você vai lá pisar naquele lugar e vai declarar: porque eu vou te dar essa terra por herança. Só para você entender uma coisa, esse outro terreno aqui, que dá para aquela rua, que nós compramos também, ele já estava negociado, esse terreno. Só que quando Deus, deixa eu contar, quando Deus falou isso comigo, eu já tinha ligado para a dona do terreno. Eu nem vou falar o valor que ela pediu, para não assustar. Não tinha possibilidade, ligamos de novo, não tinha possibilidade, a coisa estava complicadíssima. Então a coisa, aos olhos naturais, estava complicadíssimo. Mas quando Deus falou ao meu coração: levanta daí e vai lá pisar, que eu vou te dar, eu obedeci. E aí nós ligamos de novo e começamos a negociar. Só para você entender quando as coisas é de Deus.
Esse outro que já estava negociado o valor, as duas proprietárias sentou na frente na minha sala ali comigo, com o marido de uma. Nós acertamos tudo acertadinho, tudo bonito, tudo certo. Esse terreno pequeno que estava tudo certo, deu um problema, irmãos. A coisa não saía, entrou filho no meio, deu um problema. Aí a mulher, que era herdeira, morreu. O outro, que Deus tinha falado, saiu a escritura muito antes. Muito antes. Porque ele disse: você está falando que o outro então não foi para comprar? Não, eu estou dizendo que foi algo específico de mover-se em fé. Aqui não precisou mover em fé. Nós falamos e eles quisiam vender. Então quando tem vontade de comprar e tem vontade de vender, a coisa é fácil. Mas quando é impossível, quando aos olhos naturais não tem, mas tem uma realidade espiritual, e é nela que o crente precisa se mover. Se Deus disse, é porque Ele vai intervir, e nós vamos ter a vitória nessa situação. Aproveitando, 13 anos, e depois não vou ter que corrigir. Nesses 13 anos que nós estamos como pastor, é o maior desafio da minha vida, construir essa igreja de 2.500 metros quadrados mais ou menos. É um desafio muito grande. Muito grande. Para você, talvez não é tanto. Mas para mim é um desafio. Porque eu sei o mínimo possível para construir isso, financeiramente falando. Mas Deus deu uma direção. Desde esse terreno, desde aquele, Deus deu uma direção. Pode construir. Deus liberou algumas promessas sobre a minha vida e a vida da minha esposa. Então nós decidimos crer. E eu creio. Eu sei que não é fácil. O montante é muito grande. Só de ferro, esses dias que vieram falar para mim quantas toneladas de ferro. Meu Deus. Eu falei, chamei o engenheiro na minha sala, falei: camarada, você vai construir um prédio ou é só uma igreja? Eu falei: é muito ferro, camarada. Não, mas precisa. Eu falei: rapaz, só porque você é engenheiro, está com medo das coisas, diminui um pouco isso aí. Ele falou: não, pastor, tem que ser assim. Aí eu fiquei imaginando o acabamento, o forro, o telhado, o som, e aí por último 1000 cadeiras para pôr aqui dentro. Aí teve uma irmã de manhã que falou: almofadada, né, pastor? Eu falei assim: vai ser almofadada se nesses últimos 6 meses do ano eu não ver ninguém dormindo na minha frente na minha pregação. Eu falei. Então vocês estão avisados. Ou para não pagar, os outros pagar por aquele que dormir vai ter de madeira específico para ele, aquela escolar de madeira ruim. Nossa, pastor, não estou conseguindo essa cadeira, é para você ficar acordado. Porque ar-condicionado, cadeira almofadada, o que vocês querem mais? Não é? Irmãos, aí é o seguinte: nos olhos naturais a gente pode ser envergonhado. Você não, mas eu tenho isso comigo. Porque pode, né, na cidade falar: ah lá, quer se aparecer? Começou e não deu conta de acabar. Irmãos, eu não tenho mais essa vergonha. Confesso que no começo eu tinha uma preocupação. Isso aqui não é para mim, isso aqui não é para os pastores, isso não é obra nossa, isso é obra de Deus. E nós vamos até Ele dar recurso. Enquanto Ele estiver dando recurso para você sendo fiel no dia das ofertas, ofertando, nós vamos continuar essa obra. E nós vamos ver esse milagre concretizado em nome de Jesus. Eu creio nisso de todo o meu coração. E nós vamos conseguir isso, porque essa obra é do Senhor. É uma palavra dEle e nós vamos conseguir. Você não pode parar nas impossibilidades. Você não pode parar nas notícias contrárias, porque geralmente as coisas visíveis, elas são totalmente contrárias às coisas invisíveis. As coisas de Deus são totalmente contrárias às coisas naturais, porque senão eu não precisava de fé. Se as coisas acontecem no reino natural, para que eu preciso ativar a minha fé? O gostoso é quando a coisa fica impossível. Foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, Sara era estéril, mas ele ainda tinha potência para gerar filhos. Abraão falou, Deus falou para Abraão: se a coisa está difícil, vai piorar. Se o problema é só a sua mulher, mas vai chegar um tempo que nem você não vai dar conta mais de gerar filho. Aí você vai entender
que o meu milagre vai acontecer, porque eu prometi, eu sou fiel para fazer cumprir. Você apenas tem que crer. Por isso ele é o pai da fé. Ele e Sara creram na promessa, por mais que tentaram dar um jeitinho, mas eles creram na promessa, e por isso tiveram a promessa. Mas ele olha para ele, e é interessante que tem um texto que Abraão olhou para o corpo dele e sabia que o corpo dele estava morto, no sentido de gerar filhos. Ele tinha essa convicção, mas ele sabia quem tinha prometido é fiel para cumprir. O crente precisa viver pela realidade espiritual e não pelas realidades naturais. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Deus deu uma palavra para Noé: Noé, constrói uma arca, porque vai vir dilúvio, vai vir água do céu, e eu vou acabar com a terra com água. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando você olha essa história, para você é fácil, porque você já viu chuva, talvez o teu carro já parou numa enxurrada, talvez já caiu goteiro na sua casa que molhou tudo. Agora pensa nesse homem Noé, que nem chuva tinha caído até hoje, ele não tinha visto chuva. O que molhava a terra era orvalho. Como é que Deus falou: vai vir chuva copiosa, vai cair água do céu? Como? Se ele nunca tinha visto isso. Mas ele creu, e porque creu, foi salvo ele e toda a sua família. Ele tinha certeza que aquele que prometeu, existe uma realidade espiritual, coisa que ele não estava vendo, está nítido no texto, ele não via ainda, mas ele creu, e por isso houve salvação para ele e para toda a sua casa. E se você continuar se atentando, focando nas coisas naturais, você vai ser a pessoa mais infeliz dessa terra. Você não vai ter o melhor de Deus. Existem duas realidades, e a fé torna possível enxergar o invisível. Viver pelo que você vê no natural é viver desanimado, e vai perder o melhor de Deus nesta vida. Em Números capítulo 13 e o capítulo 14 conta uma história que também nos traz esse paralelo de duas realidades distintas, de como a gente pode enxergar as coisas. O povo que foi liberto do Egito chegou até a terra prometida, e Moisés, pela ordem de Deus, manda 12 espias para ver se a terra era boa. E os 12 chegaram à mesma conclusão: a terra é muito boa. Irmão, para trazer um cacho de uva, teve que ser 2 pessoas numa vara carregando um cacho de uva. Dava para a família inteira talvez uma semana. Você imagina um cacho de banana daquela terra. Imagina uma melancia, irmão. Hã? Jaca não. Escutei uma jaca, irmão. Ufa. Pastor, estou pegando seu pé. Tudo que o pansogro gosta, eu estou indo. É amor, pastor, não é contra não. Eles constataram que a terra era boa. Aí eles voltam para dar notícia para todo o povo. Falou: ó galera, o negócio é o seguinte: a terra é boa, está aqui o fruto para vocês verem que a terra é boa. Aí os 10 falaram assim: só que tem um negócio, lá tem gigante. E vou dizer mais: a cidade é fortificada, difícil entrar lá, ninguém entra lá não. E vou dizer mais, olha a visão deles: nós somos aos olhos dele como gafanhoto. Agora tinha outros 2 que foi junto, chamados Josué e Caleb. Não é à toa que é o nome dos meus 2 filhos. Josué e Caleb disse assim para eles: falei, ei, acalma, fiquem quietos. Se Deus estiver com a gente, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Aqueles homens se viram como gafanhoto. Josué e Caleb olhou para aquela situação e viu uma realidade diferente. Eles olharam para aquele gigante e falaram: esse povo são pão bengala, baguete, baguetão. Foi isso que eles viram. Esse povo aí é pão para nós. Está lá no versículo, depois eu vou ler para você. Josué e Caleb falou: olha, esse povo grande para nós só é um pão maior. É só cortar, pôr a manteiga e já era. Porque se Deus é conosco, quem será contra nós? Irmãos, eu te pergunto: todo crente
Era crente ou não era? Tudo crente, tudo povo de Deus. Tudo saiu do Egito, tudo viu um milagre. Pão caindo do céu, mar se abrindo, água saindo da rocha, milagre atrás de milagre, nuvem de dia, coluna de fogo à noite para não morrer congelado. Eles vieram tudo, todos eles viram o milagre de Deus, todos eles. Tinham a mesma promessa, a promessa era para todos, não era só para Josué e Caleb. Mas 10 viu diferente. 10 se focou na visão terrena. Josué e Caleb não ignorou que tinha gigante. Ele só falou o seguinte: esse gigante é só um pão maior para nós. O que tem diferente nisso? O que está errado nisso? É que 10 se focaram no que é visível, somente no que é visível. E era uma realidade isso, era uma realidade. Não era utopia não, era real. A cidade era fortificada e ali havia gigantes. Mas quem vive por fé e não por vista, quando olha o problema, não olha a dificuldade, mas sabe que o Deus é maior que todos os problemas que ele tem que enfrentar. Qual foi a diferença? Que Davi viu Golias e o exército de Israel viu Golias. Qual foi a diferença deles? O exército tinha medo de Golias. Golias batia no peito: não tem homem para vir? Não tem nenhum homem para me enfrentar? Aí chega Davi, levando comida para os irmãos, e escutou aquele filisteu, aquele gigante afrontando o Deus dele. Enquanto todo mundo viu o tamanho da espada, o tamanho do muque daquele gigante, Davi olhou o tamanho da testa dele, falou: esse aí eu não erro não, porque o meu Deus é maior. Porque ele está afrontando não é eu não, ele está afrontando o Senhor dos exércitos. Se eu tinha que acertar 3, vai ser uma só, porque essa testa é maior do que eu imaginava. E foi uma só. Você vai continuar olhando para o problema ou para o Deus que é maior do que os seus problemas? Existe 2 realidades, 2 mundos. Você quer viver aonde? Viver aqui, você vai ser decepcionado, vai desfalecer na fé, vai desanimar. Mas aquele que vive pelas realidades espirituais, com certeza vai chegar até o fim, vai receber a coroa da vida, vai ser abençoado, porque Deus tem vida e tem vida e abundância para nós nessa terra. Outro exemplo, enquanto 2 Reis, capítulo 6, de 12 a 18, mostra 2 realidades distintas de novo. O rei da Síria estava atacando o povo de Israel. E quando o rei da Síria armava com seus comandantes um ataque ao povo de Israel, o povo de Israel já estava preparado e se livrava daquela emboscada e não caía na emboscada do inimigo. Aí o rei da Síria falou: tem gente dedo duro aqui no nosso exército, falando tudo que nós projetamos aqui, fala para o rei de Israel, e aí eles armam lá e saem da nossa enroscada, da nossa emboscada. Tem alguém dedando, tem alguém infiltrado aqui que está contra nós. Aí um deles falou: não tem ninguém não, sabe o que é? Todo o planejamento de guerra que a gente faz aqui, tem um homem chamado um tal de Eliseu, um profeta do Senhor, que Deus revela tudo para ele que você está projetando aqui, e ele fala para o povo lá, para o exército, e eles conseguem se livrar da emboscada de vocês. Aí o rei ficou furioso, demoniado, falou: onde está esse tal de Eliseu? Está numa cidade ali chamada Dotã, vai pegar esse rapaz agora. Mandou um grande exército, carros, cavalos, cavaleiros, armados até o dente. Chegou, rodeou a cidade de Dotã para prender Eliseu. Mas Eliseu não estava sozinho, Eliseu estava com o moço dele. Alguns dizem, né, que ainda era o Geazi, outros dizem que não, enfim, mas era um moço do profeta, estava com ele. O moço do profeta saiu de manhã para comprar uma padaria, um pãozinho quente para o profeta, para honrar o profeta, fazer um cafezinho, um suquinho de laranja. E quando ele sai para fora, ele dá de cara com o exército do rei da Síria. Mas muito, um exército muito grande. E ele sabia que o problema era com ele, porque ele estava com o profeta. Na verdade queria pegar Eliseu, mas ele estava com Eliseu, então ele estava no rolo também. Ele volta para trás. Fala: Eliseu, a coisa não está boa não. Por quê? O que aconteceu? Lá fora está assim, de soldados assírios. O inimigo rodeou para nos pegar. Aí Eliseu fala um negócio para ele: maior é o número de soldados que está conosco do que o que está com eles. Amém? Porque você não estava lá. Estou brincando. Não, você imagina isso?
Você pode imaginar? Ele conta, 1, 2, nós dois aqui, cara, como nós estamos em maior número? Você não viu? Ele falou, você está louco, o profeta já é meio doido. Ele falou, está variando, acho que ele pôs a mão na cabeça, está com febre, Eliseu, não é possível. Como? Nós estamos em 2 aqui dentro dessa casa, e lá tem um exército, uma multidão. Eliseu disse, Deus abre os olhos desse moço, para ele enxergar que maior é aquele que está conosco, e abriu os olhos daquele moço, e ele viu carros e cavalos, anjos cercando eles, e aí ele se fortaleceu, aí ele falou, glória a Deus, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. E o final da história é que Eliseu pediu para cegar todo o exército do inimigo, e eles não mataram eles não, trataram ele com pão depois e mandaram de volta, e humilharam eles. Existem 2 realidades, uma visível e uma invisível, que é o reino espiritual. Você precisa entender. Depende aonde você for focar a sua vida, vai depender do sucesso da sua vida, da bênção da sua vida, da vitória da sua vida. Se você continuar focando nessa vida, nos problemas dessa vida, só focar nos problemas, problema, você vai desanimar, você vai desfalecer. Por isso Paulo diz, não desanimamos. Você não pode desanimar, mas se você ficar se atentando, se preocupado com as coisas dessa vida, irmão, você precisa entender isso. Nós precisamos ter a fé de uma criança. Quem tem filho aqui 10, 11 anos, né, se você tem filho nessa idade, jamais ele vai perder o sono, vai ter insônia, fica ansioso porque você perdeu o emprego e ele vai achar que não vai ter comida para ele amanhã na mesa. Difícil, um filho de até 10, 11 anos, ele nunca vai ter essa ansiedade de ficar preocupado se amanhã vai ter arroz, feijão, um bifinho para ele comer. Ele não está preocupado, ele não tem essa preocupação, porque ele sabe que o pai e a mãe vai dar um jeito de pôr alimento para ele. Nem se o pai e a mãe tiver que pedir no vizinho, mas o filho vai comer. Ele confia no pai e na mãe que está sustentando a vida dele. Eles não trabalham, não tem preocupação com nada. A nossa fé tem que ser assim, pura, inocente, confiar, depender total de Deus. Existe uma realidade espiritual. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará coisas boas para vocês. Mas por que viver ansioso? E eu vou dizer para você, viver ansioso é pecado, A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Eu não estou falando que você não pode ficar ansioso, mas o problema é você andar ansioso, é pecado. Ele diz, lança sobre mim a vossa ansiedade, porque eu já tenho cuidado de vocês. Não é que ele vai cuidar, ele já tem cuidado de nós. Porque se ele não estava cuidando de você, você não estava vivo aqui hoje. Mas o problema é quanto mais você põe o foco nas coisas dessa vida. Pastor, o meu foco hoje é ter uma casa, o meu foco hoje é ter uma carro, meu foco hoje é as coisas. Então continua focando. Vai ter desilusão, vai ter desânimo, vai ter problema. Agora começa a focar no reino espiritual para você ver. Deus traz à existência as coisas que não existem. Então aquele moço passou a enxergar a realidade espiritual. A fé nos abre os olhos para enxergar as realidades de Deus e não a realidade das coisas visíveis. Viver nas realidades espirituais não é ignorar o mundo natural. Repete comigo, viver nas realidades espirituais não é ignorar o mundo natural. A internet é uma bênção, mas pode ser uma maldição. Tem muita gente que acompanha mais mensagem da internet de outros do que o seu próprio pastor, o seu próprio líder, não escuta as suas palavras. E geralmente quando a gente vai para a internet é para escutar algo não para nos repreender, mas é algo para nos abençoar ou alguma coisa que vai ejetar ânimo na nossa fé. E infelizmente tem muitos pregadores de fé que dizem o seguinte: quando você está com uma enfermidade, fala assim, você não tem essa enfermidade, não tem essa enfermidade. Essa enfermidade não pertence a você. Pertence sim, irmão. Se você está enfermo, pertence a você sim. Não tem que ignorar isso. Fé não é ignorar aquilo que você está vendo com os olhos naturais. Não é ignorar um diagnóstico que foi comprovado por ultrassom, ressonância ou por qualquer diagnóstico médico. Não é ignorar isso. Porque quando o moço voltou para Eliseu, falou: olha, tem um monte de soldado aí. Aí Eliseu falou: não, é tudo Playmobil aquilo ali, fica tranquilo. Foi isso que Eliseu falou? Forte Apache. Vocês estão rindo porque é da idade de vocês, né? Foi isso que Eliseu falou? Não. É verdade que tem soldado ali, eles estão querendo matar nós. Mas existe algo maior. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles.
Existe uma outra realidade. Tem um diagnóstico? Tem, eu tenho. Mas Deus, se o Senhor tem para mim uma cura, eu recebo em nome de Jesus. Eu estou desempregado hoje, mas se o Senhor tem um emprego para mim, eu creio que o Senhor vai suprir minha necessidade. Empregado ou desempregado, mas eu creio que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, porque eu sou fiel ao Senhor. Eu estou enfrentando um do meu casamento, mas eu decido mudar e começar a olhar com os olhos da fé e não com os olhos naturais. Eu creio na restauração da minha casa. Mas você tem que começar a viver pelas realidades espirituais, porque é real o reino espiritual. Na verdade, ele é mais real do que o reino físico, porque as coisas primeiro acontecem no espiritual, para depois ser liberado no natural. Não viva por aquilo que é visível, meu irmão. Eu estou dizendo para você, não viva. O apóstolo Paulo diz, olha, não se atente nas coisas que é visível, porque as coisas que é visível são passageiras. Irmãos, uma hora você está bem de vida, outra hora você está ruim. É verdade ou não é? O mundo é instável demais. Quantos aqui já teve bem de vida, hoje está mal? Ou alguns que estavam mal de vida financeiramente, hoje estão bem. Ou estavam lá em plena saúde, mas agora estão enfermos. A vida tem essas inconstâncias, faz parte do processo. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar, diz o Senhor. É nessas palavras que eu tenho que me apegar. É nisso que eu tenho que viver. Existe algo maior que nós precisamos entender. O justo não anda por aquilo que ele vê, ele anda por visão, por fé. Pastor, mas é impossível. Deus gosta de coisa impossível, porque o possível quem tem que fazer é você, não pode ser preguiçoso, aleluia. O impossível é com ele. Deus é Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Lucas 1:37, nada é impossível para Deus. Eu quero terminar dizendo para você que o mundo espiritual, ele é real. Viva pelas verdades espirituais, viva pela direção de Deus e não pela direção daquilo que você está vendo. Até porque a Bíblia nos fala que nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que viver pelo padrão do céu e não pelo padrão da terra. Pastor, é muito difícil, porque eu estou vendo todo dia os problemas, estou escutando os problemas. É verdade, é difícil, mas não é impossível. Você tem que se mover em fé, porque se enquanto você ficar atento às coisas naturais, você não vai ter as vitórias que Deus quer dar para você, porque é através da fé que eu tomo posse da vitória. Mesmo que as lutas se sobrevenham, mesmo que a tempestade venha sobre a nossa casa, a nossa família, há um lugar onde a fé pode nos levar. Mesmo que você esteja enfrentando uma luta muito grande, um problema muito grande, seja ele de saúde, financeiro, qualquer situação, no casamento, com os filhos, qualquer situação, há um lugar que a fé pode nos levar a enxergar algo espiritual, no plano de Deus e não no plano visível. Abacuque capítulo 3, versículo 17, 18, 19. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e não haja alimento nos campos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Irmãos, esse profeta está dizendo o seguinte: acabou todos os recursos. Tudo que tinha de recurso naquela época se esgotou. Tudo onde ele poderia se apegar tinha se esgotado. Era isso que ele estava dizendo. Ainda que tudo isso viesse sobre mim, ele diz assim: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei. É muito mais do que uma alegria externa. Exultarei no Deus da minha salvação. Aí o versículo 19 explica por quê. Não é porque ele não estava enfrentando mais problema, porque na verdade ele estava enfrentando problema, mas a fé nos leva a viver acima dos problemas. Ele diz que Deus me faz os meus pés como os da costa, me faz andar por lugares altos, acima dos problemas. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta para você, você que tem filho. Se acabasse todos os recursos seu, não tem, já procurou de tudo para levantar recurso financeiro, dinheiro, está sem recurso até de comer na sua casa. Eu quero apelar mesmo para o seu filho, porque talvez para você é mais fácil, mas para os seus filhos, você vê eles com fome. Há a possibilidade de se alegrar no Senhor, passando uma necessidade? Há a possibilidade de se alegrar no Senhor, exultar? Se você olhar para as coisas naturais, não dá. Mas se você saber que tem uma realidade espiritual, que Deus diz: jamais vou deixar o justo mendigar o pão. Você senta na mesa sem comida e ora a Deus: Deus, estamos aqui esperando a refeição. Deus faz alguém sair da sua casa e levar a refeição para aquela família, porque Deus é fiel.
Mas você quer viver pelas coisas naturais? Então viva. O problema é que viver pelas coisas naturais você nunca vai experimentar milagre. Vai ficar se satisfazendo com o milagre dos outros, com o testemunho dos outros, e nunca vai ter os teus. Precisa de homem e mulher de coragem, que decide hoje não mais viver por aquilo que está vendo, nas impossibilidades, nos diagnósticos, nos problemas, nas tempestades. Mas eu decido viver pelas realidades espirituais. Se Deus disse, é porque vai acontecer. Eu já dei esse testemunho também. Quando nós decidimos, principalmente eu, decidi crer que todas as promessas que Deus tinha liberado não era coisa que ia acontecer automaticamente, mas eu teria que tomar uma posição. As coisas começaram a acontecer, porque eu decidi crer e agir em direção disso e viver pelo sobrenatural. E Deus começou a fazer milagres acontecer nessa casa. Você vai viver por aquilo que você vê? Elas são temporais, são passageiras. Mas as coisas que não se vê, elas são eternas. É para todo sempre. Você precisa entender isso. Para que você tenha uma vida de prazer na presença de Deus, você precisa viver pela fé. Feche seus olhos em nome de Jesus. Queria que você conversasse com Deus. Não adianta achar que você é uma mulher, um homem cheio de fé, se Deus conhece que você não é. Por que os crentes desanimam? Porque vê alguma situação que não está sendo mudada. Porque vê que o marido não mudou, a esposa não mudou, os filhos não voltaram, as finanças não melhoram, o casamento não muda. Se você viver focado nas coisas naturais, jamais você vai ver o impossível de Deus acontecer na sua vida. Você precisa sair do natural hoje.